Declarações sempre fortes, sempre polêmicas do presidente da República, Jair Bolsonaro. Jean. Rafael, ele está se referindo e com razão à questão do voto com recibo, né? O voto impresso, aquele que a pessoa continua votando de uma forma digital, como já ocorre, usando as urnas eletrônicas, como já ocorre, e as urnas imprime um recibo ou um comprovante da sua votação. A pessoa que votou comprova que aquele papel corresponde ao voto dele e esse voto fica reservado dentro de uma urna na sessão em que ele vota. Ele está se referindo a isso porque hoje existe uma demanda contra uma eleição clara, uma eleição que possa ser legítima através de uma auditoria. Estão sendo publicados diariamente na internet vídeos do PSDB, do Rodrigo Maia, aquele conhecido como Bolinha, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, e também da Simone Tebet, uma senadora do MDB, todos eles pedindo voto impresso no passado, pedindo que o voto tenha esse comprovante que hoje a maioria da população brasileira deseja. E esses mesmos hoje estão contra o que eles queriam no passado, mostrando claramente que há um empenho em que as urnas eletrônicas não tenham como ser auditadas. Isso gera uma desconfiança muito grande em mim. Não é com a pulga atrás da orelha, não. Com um elefante atrás da orelha, né? Desconfiado desses partidos de oposição, desses partidos da esquerda brasileira que não querem que seja feita uma eleição com ainda mais clareza, com ainda mais forma de mostrar que ela é legítima, Rafael. Muito bem, obrigado. Nem usou o tempo todo. Fabrício Rosa, a sua opinião. Bem, Rafael, é importante dizer que o governo Bolsonaro e a família Bolsonaro é múltiplas vezes, e a gente sabe disso, acusado de rachadinha, de roubar dinheiro do funcionário. Tem uma novidade, o filho 04 do presidente ganhou um carro de uma empresa, porque levou o dono da empresa para conversar com o ministro. Ele ganhou um carro elétrico, R$89 mil na conta da Michele, lojas de chocolate para fazer lavagem de dinheiro. Bolsonaro, quando era deputado, em um dia gastou 1.000 litros de gasolina. Será que alguém consegue gastar 1.000 litros de gasolina? Enfim, não é possível que vocês acreditam que essa família é honesta, porque não é. Bem, falando de voto impresso, é importante saber que em 35 países do mundo usa-se a urna eletrônica. A gente querer voltar para o voto impresso é a gente ter um carro de 2020, um carro tecnológico, e querer voltar lá para o Fusquinha, Ford T, lá para algo que nem funciona mais. Dentre esses países que usam o voto eletrônico, Japão, Suíça, Canadá, Índia, a maior democracia do mundo, e vários estados dos Estados Unidos também usam o voto eletrônico. Não existe nenhum fato, nenhuma denúncia que aponta que o sistema é falho, o sistema funciona. O próprio Bolsonaro foi eleito várias vezes dentro do sistema. O que a gente percebe é que, na verdade, ele está tentando antecipar a discussão das eleições. Ele vem percebendo que a população não é boba, a população percebeu que se trata de um homem corrupto, de uma família corrupta e violenta e ligada às milícias que está no poder. Então ele está com medo do resultado das eleições, e eu acho que não tem nada pior do que um mau perdedor. Ele é um péssimo perdedor. Ele está com tanto medo de perder que ele está criando essa teoria, essa argumentação para poder justificar um possível golpe contra a democracia brasileira, um possível golpe não aceitando, porque ele já vem dizendo há um tempo que não vai aceitar o resultado das eleições. Então esse é o presidente que, infelizmente, o nosso Brasil tem nesse momento. Rafael, ele falou da família do Bolsonaro, tem uma denúncia aí de rachadinha num dos filhos, uma denúncia aqui, outra ali, nenhuma comprovação e nada. Mas ele acha que a família que dominou o Brasil nos últimos 16 anos é honesta. Um homem que responde a 6 ações, foi condenado em 2, uma em 2 instâncias, a outra em 3, que tem um filho que trabalhava no zoológico como alimentador de animais e hoje é um dos homens mais ricos do Brasil, tem fazendas, jatinhos, dono de empresas. Um outro filho que foi ligado à Oi, né, e de repente se tornou milionário. Essa família que é ligada aos maiores ditadores mundiais
O Lula, por exemplo, foi amigo. Eu falo foi porque o sujeito morreu, do Omar Gaddafi, o Muammar Gaddafi, né, ex-ditador da Síria, que matava pessoas, estuprava crianças, mandava degolar inimigos políticos. O Lula foi amigo, é amigo, aliás, do Nicolás Maduro, que manda prender pessoas da oposição, manda matar, tem milícias que andam de motocicleta metralhando cidadãos da Venezuela, é amigo dos Castros lá de Cuba, um morreu, o outro tá vivo, um tá no inferno, o outro ainda tá ainda aqui enchendo o saco, né, que mataram milhares de cubanos, mandaram pro campo de concentração os homossexuais, porque eles dizem que é homossexual, palavras do Fidel Castro e do Che Guevara, eram pessoas que não iam ajudar na Revolução. O Lula era amigo dessa gente, né? Ou seja, de ditadores africanos que mataram milhares de negros na África, daquele ditador da Nicarágua que mandou prender essa semana o 6º preso político da oposição. Então, assim, são crimes horrendos, milhares e milhares de pessoas sendo mortas por homens que o Lula é amigo e financiou com dinheiro do povo brasileiro. Aí vem aqui alguém falar em rachadinha do Flávio, fazer uma comparação nesse nível, né? Essas falácias sobre a família do Bolsonaro, quando a família mesmo que praticou crime durante 20 anos no Brasil é a família que é a oposição brasileira, que é a esquerda brasileira quer de volta ao poder. Eu fico estupefato com isso. Agora, só quem não quer saber da lisura das eleições é que é contra o voto auditável. Eu quero lembrar que o PSDB desconfiou das eleições de 2014, contratou uma empresa internacional para verificar as urnas, e essa empresa internacional disse o seguinte: essas urnas não são auditáveis, eu não tenho uma posição porque é impossível ter, se houve fraudes ou não. Terminando, Rafael, só mais um detalhe. Existem alguns países no mundo que usam mesmo urnas eletrônicas até hoje. Urnas da 3ª e da 4ª geração. Muito mais modernas e seguras. A do Brasil é da primeira geração. Sabe quantos países no mundo usam essa urna que o Brasil usa? 2. O Brasil e o Butão. Um país, em termos de significância econômica, não tem significância alguma no mundo. Então vamos passar a informação séria. A própria Argentina não aceitou essa urna. Os Estados Unidos não aceitou. Foi comprovado nos Estados Unidos que essas urnas são fraudáveis. Então vamos informar direito a população e desconfie de qualquer cidadão ou de qualquer político que não queira a lisura nas eleições, os comprovantes das eleições. Isso não vai mudar em nada, não vai beneficiar ninguém. A própria esquerda, a própria oposição pode pedir, precisar e querer que seja auditável a eleição. Mais uma fala para o Fabrício, para a gente registrar aqui a participação do nosso público. Bem, Rafael, eu não sou a favor de corrupção de ninguém. Eu nunca fui condenado nem denunciado por corrupção, e nem as pessoas do meu partido também não foram. O que a gente tem que fazer no nosso país é garantir um processo democrático, um processo dentro da lei, um processo que respeite a Constituição e o devido processo legal, e isso não foi garantido para o ex-presidente Lula. O que a gente percebeu foi uma caçada judicial, um julgamento antecipado, prisões ilegais. Ele foi preso antes até de ser convidado para depor, ser intimado para depor, invadiram a casa dele. Então o que a gente percebe é um juiz que não foi imparcial. Se eu for julgado, se você, Rafael, for julgado, ou qualquer pessoa que está nos assistindo, a gente quer um juiz que seja imparcial, um juiz que não tenha interesse na causa. E o juiz Moro tinha interesse na causa, tanto é que virou ministro. Ele tinha interesse em ser político, então ele tinha absoluto interesse, ele estava mandando no Ministério Público. Por exemplo. Isso não pode acontecer, eu não te interrompi, Jean, isso não pode acontecer, o juiz não pode ter uma ligação como o Moro tinha com o Ministério Público, trocando mensagem, mandando a Polícia Federal. O juiz não manda da Polícia Federal, são órgãos diferentes, trocando mensagem com o delegado, marcando o dia da operação, mandando como é que vai ser a operação. Então isso não pode existir numa república séria e num país sério. Só para finalizar, eu queria dizer para o Jean que a gente não deve usar esses termos, gordinho, bolinha, como ele fala em relação a determinado deputado,
E é algo muito próximo do que o Bolsonaro faz o tempo todo. Quem é homofóbico, quem é racista, é o Bolsonaro, e todo mundo sabe disso. O Bolsonaro hoje falou que o cabelo de um jovem negro estava cheio de barata, é um local que tem barata. Por que uma pessoa negra, por que o cabelo crespo de um negro é um cabelo que tem barata? Quem é racista, quem é homofóbico, quem é machista, e todo mundo sabe disso, é o presidente que você elegeu, Jean. Em relação ao Bolinha, eu quero dizer que é assim como ele é conhecido de forma popular. Da minha fala, não teve nenhum tipo de preconceito. Eu mesmo estou um pouco gordinho, preciso emagrecer. Agora, eu prefiro ser chamado de Bolinha, gordinho, isso ou aquilo, de que de fascista, de que de genocida, né, ou coisas piores que isso, nazista. Como as pessoas, inclusive você, Fabrício, já vi você fazer isso, xingam as pessoas. Por favor, me xingue de Bolinha, mas não me xingue de fascista, não. Ok, 32017720, vamos registrar as participações aqui. Boa tarde, meu nome é Leandro, parabéns pelo programa. Na época, eu votei 3 vezes no Garotinho, e na foto saiu o FHC para presidente. Enfim, a gente tem muitos registros aqui de pessoas que viveram essa situação. Não quer dizer necessariamente que houve fraude, mas pelo menos é uma situação estranha. Quem deve determinar se houve fraude ou não são os órgãos responsáveis. A empresa que criou essas urnas, o software dessas urnas, é uma empresa de origem venezuelana que surgiu na época do Chávez, né, o ex-ditador venezuelano que morreu. Ele, que inclusive na sua primeira eleição naquele país, teve denúncias de fraudes terríveis para ele ser eleito. Ok, 32017720, boa tarde, Rafael, sou o Giovanni. Fala pro Jean Lopes que nós do povo não somos mesmo burros. Podem vir quem for. Fala do Bolsonaro. Mas em nome do povo brasileiro, da verdade, esquerda, nunca mais. Fora PT. Parabéns, Jean Lopes, pelos seus comentários, Giovanni. Vamos lá então. Meu nome é Marilu, sou professora universitária e empresária. Participo, mas nunca me identifiquei. Maravilha, maravilha. Ela diz que gosta de ouvir vozes diferentes. E a gente também, né, pela primeira vez na história de uma estatal, aqui em Goiás, a gente ouve todos os lados. Boa tarde, o Fabrício chamou o Sérgio Moro de parcial. Porém, acho que ele esqueceu de tanto dinheiro que a Lava Jato recuperou. Fabrício Rosa, vamos supor que Sérgio Moro seja mesmo parcial, aí é um juiz de valor seu, né? Mas você acredita que houve no Brasil, Fabrício, mensalão, petrolão, desvio de dinheiro, que a imprensa se equivocou em mostrar, por exemplo, dinheiro na cueca, CPI dos Correios? Tudo isso não aconteceu no Brasil? O Lula não participou de nada, Fabrício Rosa? Responda aí o nosso ouvinte, telespectador e internauta. Bem, Rafael, eu acreditar ou eu não acreditar não é importante dentro de um processo judicial. É o juiz que tem que acreditar, é o desembargador, o ministro que tem que acreditar e tem que julgar dentro da imparcialidade. Foi isso que o STF fez, reconhecendo a parcialidade do juiz Moro. Um juiz não pode jogar para o time. Imagina um jogo do Goiás com Vila Nova e o juiz escolhendo um lado. O juiz não pode escolher um lado. Tal qual o apresentador. O apresentador de programa também tem que ser neutro, não pode escolher um lado. Então, a gente tem que ter um juiz neutro, um juiz imparcial, e isso não aconteceu. E Fabrício, quem fala isso é o sistema judiciário brasileiro. Fabrício. E os maiores juristas do Brasil e os maiores juristas do mundo. Beleza, eu sou formado em jornalismo, você é? Não sou formado em jornalismo. Então eu sei o que um jornalista pode fazer, especialmente um âncora, e a gente está dando espaço aqui para todos os lados, e o âncora também, em muitas situações, pode se posicionar e questionar. E eu te faço, e foi uma pergunta do telespectador, e aí eu te faço uma segunda pergunta: a CPI da Covid-19 tem sido imparcial, como não teria sido o Sérgio Moro, na sua opinião? Renan Calheiros, Omar Aziz são imparciais? A CPI, ela é política, ela não é só jurídica. O judiciário, ele é jurídico. Ele tem que usar a imparcialidade, o juiz natural, uma série de princípios jurídicos que estão dentro da ordem, que estão dentro do figurino jurídico.
Já a CPI, ela também é política, ela não é só jurídica. Tanto é que ela é instalada com um terço dos congressistas. Ela é um direito da minoria, ela também é política. E ela exerce um papel de fiscalizar. Quem não deve, não teme. Todo mundo tem que ser fiscalizado, seja a esquerda, seja a direita. Todo mundo tem que ser fiscalizado. E essa CPI está cumprindo um papel importantíssimo. A gente está vendo coisas absurdas, tentativa de mudança de bula de remédio por decreto, uma série de denúncias de corrupção absurdas. Então, sim, a CPI tem que fiscalizar e ela não tem a obrigação do papel de imparcialidade. Ok. Rafael, o STF também se tornou político. Eu quero lembrar, e o cidadão, né, o telespectador que nos ouve, o ouvinte, o telespectador que nos assiste, o ouvinte que nos ouve, lembra que várias vezes o PT entrou no Supremo Tribunal Federal questionando o Sérgio Moro e nenhuma vez ele foi colocado como suspeito. É preciso lembrar que durante todo o processo que o Lula foi denunciado e foi comprovado diversas falcatruas dele, os juízes, que segundo o Fabrício é quem deve decidiram que tinha lisura no processo. Aí, de repente, o sistema sentiu falta de roubar, porque o governo atual comete um grande crime, entre aspas, tal crime. Não é nem de roubar, de não roubar, não. É de não deixar roubar. E essa gente quer voltar ao poder. E, de repente, o STF mudou tudo que ele tinha atestado anteriormente. Num ato político e não jurídico. Outra coisa, vários juízes, pessoas ligadas, juristas, já mostraram que o STF está errado no que está fazendo. Acontece que para a esquerda brasileira, ciência só é ciência quando está de acordo com ela. A esquerda brasileira só acha que um juiz ele tem capacidade jurídica quando está de acordo com ela. E não é bem assim. Todo mundo sabe que o que está acontecendo no momento é o Sistema Unido, STF, Congresso, sindicatos, ONGs, artistas, entidades de invasores de terra, como MST, invasores de casas. Essa gente está se unindo para voltar ao poder, para poder roubar novamente, porque agora as torneiras foram fechadas. O governo atual não deixa roubar. O que acontece é isso. O crime do Jair Bolsonaro não é de não roubar, o crime dele é de não deixar que ninguém roube. E essas pessoas querem voltar para roubar. Tá claro isso, é evidente isso. 32017720, a gente tá caminhando pro finalzinho, eu vou ter que entregar daqui a pouco para Michele Buzum. Maria, ela diz o seguinte: CPI e gabinete paralelo do Lula, eles são suspeitos e acusam os juízes. Vamos lá então. 32017720. Diego Correia, pessoa de Aparecida de Goiânia. Vários especialistas afirmam que o sistema eletrônico existe sim a possibilidade de fraudes, uma vez que a aferição dos resultados são limitadas. Eu vou dizer algo aqui, a gente não faz um debate Nutella, a gente faz um debate raiz. Eu, como âncora, eu posso me posicionar e fazer perguntas para você, ouvinte, telespectador. Infelizmente, alguns participantes questionam a própria linha editorial do jornal, mas é a única emissora de televisão que dá um espaço para todos os lados, ao contrário da maioria dos veículos de comunicação privados. Então, isso é inédito, mas o debate aqui, ele é muito forte, muito real. Então, em relação ao voto auditável, eu não sei por que essa resistência toda em relação a esse assunto. Vai demorar mais, vai se tornar um pouco mais moroso, principalmente se determinado candidato pedir aí a auditoria, né? Mas eu não vejo problema nenhum, eu acho uma polêmica totalmente desnecessária. O Congresso Nacional poderia se reunir e aprovar na minha visão. Por quê? É preciso explicar. É um voto conferível. O cidadão vai apertar lá 2 números, por exemplo, para presidente da República, e o voto vai para um chip ou vai para um software, né? E vai ser computado da mesma forma em 3 horas. Numa eleição, por exemplo, para a Prefeitura de Goiânia ou para a Prefeitura de qualquer cidade, vai estar lá o resultado. Se a chapa perdedora quiser uma auditoria, será feita auditoria. É só isso. Então, eu acho que são algumas polêmicas
desnecessários. A verdade, Rafael, que me parece que a esquerda, a oposição brasileira, só vê um jeito de ganhar essas eleições vindouras, que é exatamente através da fraude. Eu creio, isso me leva a entender isso, o comportamento delas em relação a essa questão da auditoria das urnas, né? Porque se não fosse assim, se ela soubesse que iria vencer, ela não teria problema nenhum. Qual que é o problema? Eu não entendo isso. A democracia é exatamente isso, é as pessoas, o cidadão brasileiro, poder saber da lisura do que acontece em nível público. E eu quero dizer que a maioria da população brasileira exige que o voto seja auditável, para a gente confiar no que está acontecendo nesse país, porque durante 24 anos, só houve roubalheira, desmandos nesse país, e agora que a gente está colocando esse país em ordem, essa gente não quer que isso aconteça, quer que volte ao desmando. Muito bem, deixa eu registrar algumas participações e no final, o sinal do Fabrício caiu, darei 1 minuto para as considerações finais. Vamos lá. Aqui é o Sebastião, parabéns pelo programa, obrigado, Sebastião. Vamos tentar registrar o maior número aqui. Só para pontuar o que o Jean falou, quando um político muda de lado de um ano para o outro, a gente sabe o motivo, é grana, eu não sei a que ele se refere exatamente, poderia explicar. Boa tarde, essa CPI se faz necessária e representa o público. O pau que bate no Chico, bate no Francisco. Quem nos garante que esse governo não está mergulhado em corrupção? Mas o pau só tá batendo no Chico. Aliás, o Chico não, no Jair. Galvão de Rio Verde, a gente respeita a sua opinião. Parabéns ao Rafael e ao Jean Lopes. Muito obrigado. Quantas vezes o Bolsonaro foi eleito com urnas atuais? Foi eleito muitas vezes, né? Vamos lá, Rafael, parabéns. Defendo a linha que é adotada pela TBC. Parabéns. Alarga minha visão. Neste momento político, é importante esta ajuda que vocês oferecem à população. E não é para nos gabar, não, né? Não é para o presidente Reginaldo Júnior se gabar, para eu me gabar, né? Num cargo de direção aqui, mas é fato, é a primeira vez que isso acontece e não há nenhum pedido, o Fabrício pode confirmar, para que ele fale ou não fale sobre qualquer assunto. Não é isso, Fabrício? Eu já te pedi, proibi de falar de alguma coisa? Não, senhor Rafael, é verdade, você está certo. Eu parabenizo, inclusive. Essa é a importância da TV estatal no Brasil e no mundo. Nós precisamos, inclusive, investir mais, porque é possível intensificar o debate, é possível qualificar o debate. Não é algo que é feito apenas em 30 segundos. Nós sabemos que os debates feitos nas grandes TV, muitas vezes tem lado, que é o lado de quem paga. É o lado daquele que financia a propaganda e a merchandising que aparece nas grandes TVs. Então, eu reconheço que aqui esse debate é extremamente importante e reconheço também que você nunca pediu para eu falar A, B ou C, ou para deixar de falar determinada situação. Bem, em relação ao voto impresso, eu acho que é preciso dizer que ele é um voto extremamente caro. Eu também não me coloco radicalmente contra o voto impresso, eu não vejo grandes problemas. Entretanto, ele é muito caro, ele é muito custoso para o bolso do brasileiro, e nós não temos nenhum fato, nenhum caso, e eu já fui candidato, ou tantas pessoas já foram candidatas, e o candidato consegue saber mais ou menos ali pelo boletim de urna, que é impresso pelo mesário, que é colado ali na porta da sessão, ele consegue saber, ele consegue conferir. Então, nós não temos casos aqui no Brasil de fraude, não existem esses casos. E o voto impresso já aconteceu no passado, no Brasil, recente, para tentar verificar a questão das urnas. E não deu certo. Houve uma judicialização. Em algumas cidades aconteceu essa tentativa do voto auditável. E não deu certo. Houve uma judicialização tremenda. E é isso que vai acontecer. Nós vamos ter eleições mais demoradas, mais judicializadas, mais problemáticas. Mas eu não me oponho radicalmente. Eu só acho que é uma medida desproporcional do ponto de vista financeiro. Nós vamos pagar por algo muito caro. Ok, Fabrício, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Rafael. Grande abraço, Jean. Grande abraço para todo mundo. Grande abraço para você também. Jean Lopes, muito obrigado, Jean. Muito obrigado, Rafael. Quero dizer aqui que o Scred de Ouro está chegando numa felicidade total, é riso de orelha a orelha. Eu nunca vi esse povo tão feliz. Sabe por quê? Por quê? Tigrão ganhou ontem, lá no Pará. Venceu 1-0 o Remo, lá na cidade que, segundo o Jardel, foi a cidade que Jesus Cristo nasceu, né? Belém do Pará. Rafael, eu quero aqui terminar a minha fala convidando novamente a você que nos ouve, a você que nos assiste, para o Love Night, o programa romântico que eu faço a programação, que eu faço a seleção musical, que irá ao ar hoje às 22 horas na RBC 90,1,
Chame sua namorada, seu namorado, seu esposo, esposa, seu parceiro romântico, quem você ama. Abra um vinho, abra uma cerveja. Se não beber álcool, abra uma Coca-Cola, um refrigerante e ouça o Love Night. Amanhã, às 19 horas, também na RBC, o Festa de Arromba com Paulo Berengues e Débora Ursida, 2 monstros da comunicação do Estado de Goiás. Espero vocês nos 2 programas, Rafael.